Olá pessoal, a partir da aula de hoje nós vamos estudar um conceito que é fundamental dentro da computação, dentro da programação como um todo. É o conceito de recursão. Vocês devem já ter percebido que a linguagem Haskell ela nos permite fazer tem várias facilidades dentro dela. Nos permite fazer comandos de decisão, nos permite criar listas a partir do conceito de compreensão em listas. Porém, até agora a gente não viu nenhuma forma de repetição. Diferente de linguagens como C e Java, que tem comandos tipo while ou for, a linguagem Haskell não tem esse tipo de comando. A repetição em Haskell consiste em chamar uma função dentro dela mesma e tentar, a partir disso, fazer uma espécie de um loop. A partir da aula de hoje, nós vamos discutir bastante isso. Primeiro, conceito básico de recursão. Basicamente, uma das muitas definições de recursão é uma função definida em termos de si mesma. Algo mais ou menos desse tipo aqui. Uma função f de x que tem algum possível processamento aqui, algo do tipo x, por exemplo, mais f de x menos 1. O que eu estou fazendo aqui foi isso. Peguei a própria função f, chamei dentro dela mesma e apenas modifiquei o argumento de entrada. Isso é o conceito de recursão. Repare que há um movimento de repetição aqui. Antes tínhamos o valor x, por exemplo, 10. Agora estamos chamando para x menos 1, 9. Depois chamamos para 8. Depois entra 8, chamamos para 7 e por aí vai. Entendendo esse fundamento, a gente consegue entender bem mais tranquilamente o conceito de recursão. Recursividade. As funções recursivas são muito usadas na matemática. Vários problemas matemáticos são resolvidos por meio de funções recursivas. A matemática tem até uma área que estuda as chamadas relações de recorrência. As relações de recorrência são funções que são construídas a partir de si mesmas. Aqui está um exemplo. Essa função aqui, bastante conhecida nossa, o n fatorial. Ela nos dá o fatorial de um número qualquer. Ela é definida por meio dessa relação de recorrência. Nós sabemos, por definição, que quando n for igual a 1, aliás, n for igual a 0, a saída do n fatorial, ou seja, 0 fatorial, é igual a 1. É isso que essa relação está me dizendo aqui. Quando n for maior que 0, nós sabemos que ele é dado por n, aquele mesmo argumento de entrada, n, vezes a chamada recursiva da função fatorial para o n menos 1. Bem parecido com aquela versão que a gente mostrou lá em cima, só que no caso ali a gente fazia uma soma. Mas é basicamente isso. Uma relação de recorrência, então, nos diz uma condição inicial, por assim dizer, nós vamos definir isso aqui com mais calma depois, e uma condição que depende da recursão, depende da chamada da função fatorial várias e várias vezes dentro de si mesmo. Uma outra função bastante estudada na matemática é que calcula a sequência de Fibonacci. Basicamente, ela me diz que o nésimo número dessa sequência, ela me diz qual será esse número. Por definição, o primeiro número e o segundo número são 1, por definição. E, recursivamente, se eu tenho um n maior que 2, a função de Fibonacci, o nésimo número de Fibonacci, é dado pelo nésimo menos 2 mais o nésimo menos 1. São dois exemplos bem clássicos de funções recursivas definidas por meio de relações de recorrência. Retomando um pouquinho o fatorial. Basta lembrar que o fatorial é sempre o quê? Ora, é o n, por exemplo, vamos pegar o fatorial de 3. 3 fatorial, ele é igual ao 3 vezes o 2 fatorial. Ou seja, 2 vezes 1 fatorial. E por aí vai.
A ideia, por exemplo, de criar função fatorial é essa. A gente tem sempre uma multiplicação do número pelo fatorial do anterior a esse número. É o que essa sequência aqui me diz. E nós temos que ter um limite. Temos que saber a hora que a gente vai parar. Repare, se eu não tivesse definido que o fatorial de 0 era 1, nós iríamos chegar em 1, depois iríamos para 0, depois iríamos para menos 1 e assim por diante. Iríamos fazer essa multiplicação infinitamente. Não seria possível, portanto, computar o valor do fatorial. Por isso é extremamente importante saber até onde essa função recursiva vai caminhar. Aqui é uma possível implementação dessa função em Haskell. Temos um único argumento, que é do tipo inteiro. Inteiro aqui no caso porque o fatorial não é definido para funções reais, não é definido para valores reais, é sempre para valores inteiros. É só para uma definição da própria matemática. Caso, aqui temos a nossa guarda, né? Caso o nosso n seja igual a 0, está aqui aquele 1 que estava na nossa relação de recorrência lá em cima. Caso contrário, ou seja, caso n seja maior que 0, nesse caso, estamos supondo aqui que o usuário não vai digitar um número negativo. Caso então ele digite um n que não seja 0, vamos pegar esse número n e multiplicar pela própria função que acabamos de definir. Estamos definindo então a função fatorial dentro dela mesma. Isso é recursão. E, obviamente, decrementamos um n aqui. Caso não fizéssemos nenhum tratamento do nosso n, também ficaríamos travados. Jamais a gente iria chegar nesse n zero. Ficaria n vezes fatorial de n infinitamente, até que o sistema iria travar. Aqui uma execução daquele 3 fatorial que eu mostrei lá em cima. Primeiro aplicamos o fatorial sobre o número 3. Vamos dar o 3 vezes fatorial de 2. Aplicando o fatorial de 2, 3 está lá mantido, nós não mexemos esse 3 ainda. Colocamos mais o 2 e fazemos a multiplicação pelo fatorial de 1. Novamente, uma multiplicação pelo fatorial de 0. Reparem que o 3, o 2 e o 1 ainda não mexemos nele, até que finalmente nós calculamos o fatorial de 0, que era a nossa primeira condição, que é 1. A partir de agora, quando todas as chamadas recursivas da função forem efetuadas, é que a linguagem Haskell fará essa multiplicação. Nós chamamos isso de avaliação preguiçosa. A linguagem espera que todas as suas chamadas recursivas tenham sido executadas, até por uma questão de evitar erro, para não ficar multiplicando coisa que no fim vai chegar no valor absurdo. E aqui o nosso 6, que é o resultado dessa multiplicação. Portanto, temos aqui uma função que fica constantemente chamando a si mesmo. A primeira condição, n igual a 0, verificar se o n é igual a 0, nós temos um nome particular que nós chamamos de caso base. Toda função recursiva tem que ter um caso base. É aquele caso, digamos, mais simples possível. É um caso que eu sei qual será a saída. Basicamente isso. A partir do caso base, então, eu derivo o restante. Ou seja, eu derivo o chamado caso recursivo, que é essa definição aqui. Caso recursivo, então, é toda chamada da função recursivamente, sempre para algum argumento. Lembrando que a função fatorial tem apenas um argumento. Logo, aqui também terá que ter um argumento. Não está correto se eu parasse por aqui, não dissesse para quem eu estou chamando a função fatorial. Particularmente nesse caso, a função fatorial ela reduz aquele argumento sempre em 1 e vai sempre subtraindo o argumento dela até que chegue no zero, ou seja, até chegar no nosso caso base. Há funções que possuem mais de um caso base, 2, 3 casos base. Há função com mais de um argumento que trabalha com redução em ambos os argumentos. Nós vamos discutir alguns exemplos disso daqui a pouco. Mas o
que temos que lembrar é que, em muitos casos, é justamente a definição mais simples de uma função, ela muitas vezes é dada de maneira recursiva. Se nós pensarmos um pouco, no dia a dia, a gente enxerga a resolução de problemas de uma forma mais recursiva, muitas vezes. Basta lembrar de novo do número fatorial. A gente sabe que o 3 fatorial é o 3 vezes o 2 fatorial. É um conhecimento que já está meio que associado com a matemática dessa função. Muitas funções em Haskell são implementadas de maneira recursiva, até por uma questão de eficiência em muitos casos. Lembrando que uma outra forma de fazer condições, em vez de usar apenas guardas, é usar casamento de padrão. Repare que a entrada é basicamente a mesma função, mas a entrada é, eu sei que quando passei um zero, quando o usuário digitar fatorial de 0, a saída é 1. Quando ele digitar fatorial de n, a saída vai depender dessa chamada recursiva. É só um outro exemplo daquela função fatorial. Olhando o próximo exemplo, aquele da sequência Fibonacci, definida por aquela fórmula, a sequência é basicamente isso aqui. O primeiro elemento é 1, o segundo é 1, e a partir do terceiro ele é dado pela soma dos dois anteriores. Ou seja, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, e por aí vai, infinitamente. Aqui está um exemplo, por exemplo, o décimo número de fatorial, décimo número de Fibonacci, é o número 55. E aqui duas possíveis implementações dele. Novamente um único argumento inteiro e dois casos base, quando n for igual a 1 e quando n for igual a 2. Quando essas duas condições aparecerem, a saída será 1. Nós já sabemos qual é a saída da função. Caso contrário, nós chamamos a função para n-1 e chamamos ela novamente para n-2. Repare que isso aqui também poderia ser substituído por uma condição composta. N, verificar se o n é igual a 1 ou se o n for igual a 2. Por uma questão de didática, eu optei por deixar separado deles. E aqui uma outra versão da Fibonacci, também por casamento padrão. Sabemos que a entrada for 1, a saída é 1. Se a entrada for 2, a saída também é 1. Caso contrário, nós fazemos essa chamada recursiva. Recursão não é mais do que isso. É saber identificar o caso base e o caso recursivo. Em muitos casos, nós temos nossas relações de recorrência. Em outros, nós teremos que tentar definir essa relação ou entender os casos base. Nas próximas aulas, discutiremos mais